Há um momento na Bíblia que parece ter saído de um sonho pesado. Moisés havia morrido. O maior líder que Israel já havia conhecido. Aquele que abriu o mar. Aquele que subiu ao monte e desceu com a lei de Deus nas mãos. Aquele que durante 40 anos havia sido a voz, o guia, o pai de um povo inteiro. E agora, ele havia partido. E ali estava Josué, com o peso de uma nação sobre os ombros, com o rio Jordão na frente, cheio e transbordante, com cidades muradas do outro lado, com um povo que precisava de direção, com uma promessa que ainda não havia se cumprido. A jornada que estava diante dele era longa, longa e incerta. E ele sabia disso. Foi nesse momento, exatamente nesse momento de peso, de virada, de começo assustador, que Deus foi até Josué, não com um mapa, não com uma estratégia detalhada, não com garantias humanas. Deus foi até ele com uma presença e com uma palavra tão poderosa que atravessou séculos, cruzou gerações e chegou intacta até essa manhã, até você. Porque a jornada de Josué pode ter um nome diferente do seu, mas o peso, você reconhece. A incerteza à frente, você conhece. O cansaço de carregar o que parece grande demais, você sente. E é exatamente para você, nessa manhã, que essa palavra foi guardada. Então, antes de começarmos, respire fundo. Deixa os ombros descerem. Fecha os olhos se puder. Você não precisa estar forte agora. Você só precisa estar aqui, presente, aberto, disponível. Deixa o barulho do dia esperar por um momento. Deixa Deus falar primeiro. No livro de Josué 1:9, Deus diz: Não fui eu que lhe ordenei? Seja forte e corajoso. Não se apavore, nem se desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Deixa essa palavra respirar por um instante. Não tem pressa. Ela foi guardada por séculos para chegar até você agora. Tem algo muito bonito escondido nesse versículo. Algo que é fácil de passar despercebido na primeira leitura. Percebe o que Deus não disse? Ele não disse, não tenha medo porque o caminho será fácil. Ele não disse, seja corajoso porque você é capaz. Ele disse, seja forte e corajoso, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você. A força não vem de você. A coragem não nasce da ausência de medo. Ela nasce da presença de Deus. E essa presença não depende das suas circunstâncias. Ela não diminui quando a jornada endurece. Ela não some quando você tropeça. Ela não abandona quando você fraqueja. Ela caminha com você, por onde você andar. Essa é a base da sua fé hoje. Essa é a rocha sobre a qual você pode se apoiar nessa manhã. E é a partir dessa palavra que agora nos colocamos diante de Deus. Juntos, em oração. Respire e ore neste momento. Senhor Deus, nós te adoramos. Nós nos colocamos diante de ti nessa manhã, com corações abertos, com almas que precisam de ti. Tu és o Deus que não dorme, o Deus que não cansa, o Deus que estava antes do início de tudo e que estará além do fim de tudo. Tu és fiel, não às vezes, não quando merece, sempre. Tu és o Deus que caminhou com Abraão pelo desconhecido, o Deus que sustentou Moisés no deserto por 40 anos, o Deus que não abandonou Josué diante de Jericó, o Deus que esteve com Davi no vale da sombra da morte, o Deus que fortaleceu Elias quando ele colapsou sob a árvore e disse, já basta. Tu és esse Deus, o mesmo Deus, ontem, hoje e para sempre. E tu estás aqui agora, nessa manhã. Diante de ti estão corações cansados de tanto carregar, mentes que não conseguiram descansar de verdade, medos escondidos atrás de sorrisos, pessoas com feridas que ainda doem, mesmo depois de tanto tempo. Pessoas que estão na jornada há anos e ainda não viram a resposta. Pessoas que estão no início e já sentiram o peso do caminho.
há também aqueles que buscam te encontrar, mesmo sem saber como. Pai, tu vês tudo isso. Tu conheces cada nome, cada história, cada dor silenciosa. E tu não te afastas. Tu te aproximas. Senhor, tua palavra diz ao teu servo Josué: seja forte e corajoso. E nós reconhecemos hoje que não somos fortes por natureza, que a coragem que precisamos não mora em nós mesmos. Nós somos frágeis. Nós somos limitados. Nós somos humanos. E isso não é derrota. Isso é honestidade diante de ti, porque foi exatamente para pessoas assim que tu enviaste essa palavra. Josué não era um super-herói, Pai. Ele era um homem que acabara de perder Moisés, aquele que havia sido seu guia durante toda uma vida. Um homem olhando para o rio Jordão cheio, para as muralhas de Jericó, para um povo imenso do outro lado, e sentindo o peso de uma missão que parecia grande demais. Mas tu foste até ele. Tu não mandaste um general. Tu não enviaste um exército. O Senhor mesmo foi até ele e disse: eu estarei contigo. E esse mesmo Deus está com cada pessoa aqui nessa manhã. Pai, eu peço ao Senhor que a tua força desça agora sobre cada coração cansado, aquele que está carregando uma situação financeira que parece não ter saída, que sinta tua mão sustentando, que ouça tua voz dizendo: eu estou contigo. Aquele que está lutando dentro de um relacionamento difícil, dentro de um casamento que precisa de cura, dentro de uma família que está se desfazendo, que sinta tua presença restauradora, que saiba que tu és o Deus que reconstrói o que parece ruína. Aquele que está em um trabalho que drena, ou que perdeu o emprego e não sabe o que vem pela frente. Aquele que tem sonhos represados e não vê movimento. Que renove a esperança hoje. Que confie que tu tens um plano que vai além do que os olhos conseguem enxergar. Aquele que está com a saúde abalada, que acorda com dor, com medo, com incerteza no corpo. Que experimente teu toque de paz. Que saiba que tu és o médico de toda a carne, que teu poder não tem limite. Aquele que está só, que sente uma solidão que não sabe explicar, que acorda e não tem com quem compartilhar o peso do dia. Que sinta que tu estás aqui, que tua presença é real, que tu és o amigo que é mais chegado do que um irmão. E aquele que está bem, mas que sente que a jornada ainda é longa, que sabe que tem muito caminho pela frente, e não quer perder o fôlego no meio do caminho, que seja fortalecido hoje, que suas raízes desçam mais fundo em ti, que sua fé cresça silenciosa e firme como uma árvore plantada junto às águas. Pai, tu nos lembras nessa manhã através do exemplo do apóstolo Paulo, um homem que não teve uma jornada fácil, que foi apedrejado, que naufragou, que ficou preso, que conheceu a fome, o frio, o abandono, e mesmo assim, ele escreveu: aprendi a contentar-me em qualquer estado em que me encontre. Posso fazer tudo naquele que me fortalece. Não porque a vida era simples, mas porque tu eras suficiente. Ensinai-nos isso, Senhor. Essa paz que ultrapassa o entendimento, esse contentamento que não depende de circunstâncias, essa fé que não se apoia no que vê, mas no que sabe sobre ti. E nós também lembramos, Pai, do jovem Davi. Antes do palácio, havia o campo. Antes da coroa, havia o anonimato. Antes da vitória sobre Golias, havia noites sozinho com ovelhas e uma harpa. E foi nessas noites silenciosas que ele aprendeu a te conhecer. Foi no deserto que ele escreveu: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Faz isso em nós, Pai, que os nossos desertos se tornem escolas de fé, que as nossas esperas se tornem lugares de encontro com tua presença, que os nossos silêncios sejam cheios de ti. Senhor, hoje é um novo dia, e como Josué, nós também estamos diante de rios que precisam ser atravessados, de muros que parecem intransponíveis, de jornadas que parecem longas demais. Mas nessa manhã nós escolhemos crer
nós escolhemos acreditar na tua palavra, não porque tudo está resolvido, não porque não temos medo, mas porque tu disseste: não se apavore, nem se desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. E por isso agora, Pai, nós colocamos tudo em tuas mãos. Cada preocupação que chegou antes do sol nascer está nas tuas mãos. Cada decisão difícil que precisa ser tomada essa semana está nas tuas mãos. Cada pessoa amada que carregamos no coração com ansiedade está nas tuas mãos. Cada sonho que parece adormecido está nas tuas mãos. Cada medo que não tem nome está nas tuas mãos. Tu és fiel para guardar o que te confiamos. Tu és capaz de fazer muito mais do que tudo o que pedimos ou pensamos. Senhor, que cada pessoa que está aqui nessa manhã saia diferente deste momento. Não necessariamente com respostas, não necessariamente com soluções, mas com paz, com a certeza de que tu estás no controle, com a força silenciosa que só tu podes dar. Que os passos de hoje sejam dados com confiança, que as palavras de hoje sejam temperadas com graça, que os olhos de hoje consigam enxergar a tua mão em cada detalhe do caminho, que a fé de cada coração aqui seja como a fé de Josué, não a fé de quem não tem medo, mas a fé de quem avança mesmo com medo, porque sabe que tu estás junto. Pai, abençoa essa jornada, abençoa cada passo que ainda será dado, abençoa o que ainda está por vir. Guarda as mentes, guarda os corações, guarda os lares, guarda os sonhos, e que no final de cada dia possamos olhar para trás e dizer: o Senhor esteve comigo e foi suficiente. Em nome de Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida, o mesmo ontem, hoje e para sempre. Amém. Assim como Josué não caminhou sozinho, você também não precisa caminhar sozinho. A palavra que Deus falou a ele naquele dia não era apenas para um homem diante de um rio, era para todo aquele que, em alguma manhã da vida, se encontra diante de algo grande demais para carregar sozinho. Você orou hoje, você trouxe o seu peso diante de Deus, e isso importa. Cada palavra que subiu do seu coração nessa manhã foi ouvida por aquele que prometeu estar com você por onde você andar. E essa jornada continua, e ela pode ser sustentada ao longo do dia por cada palavra que foi plantada aqui. Por isso, convido você a ir até a descrição desse vídeo. Lá você vai encontrar todas as referências bíblicas que foram usadas nessa oração. Guarde elas com você. Volte nelas ao longo do dia. Medite em cada uma delas. Deixe a palavra de Deus trabalhar em você muito além desse momento. Se esta oração encontrou o que estava no seu coração, escreva amém nos comentários como um ato de fé, como uma declaração de confiança, de que Deus está conduzindo cada passo. Se você tem algum pedido de oração, deixe também nos comentários. Será uma honra orar por você. Você não precisa caminhar sozinho. E se você deseja continuar sendo fortalecido assim, toda manhã, com orações e ensinamentos que edificam a fé, não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho, para não perder nenhuma oração e nenhum ensinamento que Deus preparou para você. Que Deus abençoe seu dia. Que você possa caminhar hoje com suas forças renovadas e que a sua presença seja real e tangível na sua vida, em cada passo que der. Até a próxima oração.